Gente, eu vou pedir para vocês já irem abrindo a Bíblia de vocês, enquanto eu abro a minha. Em Lucas, capítulo 13, você que não está com a Bíblia física, pode abrir no celular, ou vai ter aqui no telão também. Inclusive, coloca no telão, tem como colocar na versão NVI, sem ser muito exigente? Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Amém? Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E então veio do céu uma voz: "Você é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Há 2 semanas atrás, uma semana atrás mais ou menos, eu estava em casa e aí a gente tem, né, a escalinha de pregação e tudo mais. E aí eu estava preparando a minha ministração e eu estava muito crente que eu ia falar sobre Êxodo 3. E olha onde eu fui parar, em Lucas. E eu tinha tudo pronto já no meu coração. Passei uma semana pesquisando, uma semana estudando. Gente, eu tenho medo de derrubar essa água aqui, porque do jeito que eu ando, pisando forte aqui. E passando uma semana, teve um dia que eu estava no meu quarto. E aí eu peguei o meu violão. E aí eu falei, vou pegar aqui e estudar mais um pouco sobre a palavra, porque domingo está chegando. Isso foi quinta-feira. Domingo está chegando. E eu já tinha preparado todo o telão, já tinha mandado tudo pro Lucas, já falando, Lucas, vou precisar no domingo e tal. E ele, beleza. E aí eu no meu quarto, fazendo meu devocional, comecei a cantar aquela música, Naquela Velha Tenda. Quem conhece aqui essa música? Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Eu estava cantando essa música. Só que eu estava cantando, tipo assim, suave. E aí, cantando, o Espírito Santo me moveu a cantar algo, tipo, não uma música criada. E aí eu comecei a cantar, encontra prazer em mim, Senhor. Essa passou a ser a minha oração naquele momento. E cantando, encontra prazer em mim, Senhor, encontra prazer em mim, Senhor. E eu sem entender o porquê eu estava cantando aquilo, mas amém, que o Senhor encontre prazer em mim. E de repente o Espírito Santo soprou sobre o meu coração, Lucas 3. Eu falei, Lucas 3? Amém. Eu me lembro dessa palavra, mas não sei o que é. Vamos abrir. Aí eu estava lá, continuei tocando violão, aí eu peguei o celular, tive que parar de tocar o violão, né? Porque não tem como, não sou 4 braços. Mas aí eu abri, e então era essa passagem, que diz exatamente, este é o meu Filho amado, em quem encontro prazer. E na hora eu comecei a chorar, e eu comecei a perguntar, Deus, o que o Senhor quer dizer? O Senhor tá dizendo, me levando a pedir que o Senhor encontre prazer em mim, mas de que forma eu posso alcançar isso? De que forma eu posso me posicionar para que o Senhor olhe para mim e da mesma forma que o Senhor disse para Jesus, o Senhor diga para mim, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e aí eu fiquei quinta, sexta, ontem de noite e hoje pela manhã pensando nisso. E eu tenho 3 pontos que são os passos. Primeiro ponto, já está aqui o tema, né? O tema da palavra é reconhecimento do céu. E o primeiro tópico, pode colocar aí, Gui, é arrependimento gera mudança. A gente tem vindo aí numa onda de oração, né, às segundas-feiras. Inclusive, se você não está vindo, venha, é uma bênção. A gente está orando em prol do acampamento. E nessa semana, o Vitor, ele falou sobre a gente se posicionar, se colocar numa posição de orar por arrependimento. Não arrependimento somente dos nossos pecados, mas de pecados gerais, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa nação em si. E aí eu entendi o poder que o arrependimento tem sobre a nossa vida. Ontem eu estava num culto na igreja de um amigo meu, inclusive eles estão ali. Obrigado por terem vindo.
E aí, numa conversa, o moço que estava ministrando, ele citou que em Romanos 12, quando Paulo diz... É Romanos 12 ou é 12, né? Sobre metanoia. É 12, né? Romanos 12, se não for, amém. Fé em Deus. 12, 2, isso. Paulo fala sobre uma metanoia e aquele moço, ele falou algo que complementa a metanoia, que na Bíblia é o techová, se não me engano é essa palavra. Não tem aqui, tá na tradução da nossa língua. Mas o techová, ele representa uma mudança de direção. Então, a metanoia, ela é uma mudança de mente e o techová é uma mudança de direção. Um anda com o outro. Então, quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de uma mudança de mentalidade e uma mudança de direção. Não tem como você só mudar de direção sem mudar a sua mentalidade, e não tem como você mudar a sua mentalidade e depois não mudar a sua direção. Deu para entender bem? Isso é arrependimento. E aí eu falei, amém, Senhor, então arrependimento. E qual é a importância que o arrependimento tem sobre a nossa vida? Por que a Bíblia fala tanto de arrependimento e por que João Batista falava tanto de arrependimento? E aí o Espírito Santo, ele ministra que sem o arrependimento não tem como a gente alcançar a Deus. Eu até coloquei aqui uma frase que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é: filhos arrependidos ganham o coração do Senhor. E tem aquela passagem onde o próprio Jesus diz: mais vale uma ovelha arrependida do que 99 justas que não precisam de perdão. E aí eu falei, amém, arrependimento. Então vamos começar a orar por arrependimento. E ora por arrependimento e arrependimento. E aí eu perguntei, tá, Senhor, e qual é o próximo passo? Antes de ir para o próximo passo, tem esse versículo aqui, ó, Mateus 3:8. Deem fruto do que mostre o arrependimento. Quando a gente tem um arrependimento verdadeiro, aquilo traz frutos sobre as nossas vidas. E aí agora a gente vai para o próximo tópico, pode passar, que é: fomos chamados para uma vida de santidade. Fomos chamados à santidade. Então, a santidade, o caminho da santidade é o que vai gerar os frutos para que aquele arrependimento seja verdadeiro. Então, a partir do momento que você se arrepende, você entende: agora eu preciso seguir uma direção de santidade, eu preciso seguir um caminho santo para que eu não volte para aquele lugar em que eu estava, para que eu não volte para aquele pecado que tanto me prendia. Então, agora eu preciso seguir aqui. E aí a gente entra no techová, é a mudança de direção. Eu estou seguindo aqui, no pecado. Encontrei, Senhor, falei, ó, Senhor, me arrependo, me perdoa. Gera em mim uma mudança. Mudança de mente, mudança de direção. Passo a caminhar na santidade. E vivendo na santidade, dia após dia, a palavra do Senhor diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 18, se quiser colocar no telão. 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 18. 2 Crônicas não, é Coríntios, desculpa. 2 Coríntios, meu Deus. Paulo diz o seguinte: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Algumas outras versões diz: de glória em glória nós somos transformados. Ou seja, dia após dia, sempre diante da presença do Senhor, nós somos um pouco transformados. A questão é que o processo de santificação, ele leva uma vida. Ele não é algo que dura uma semana, um mês, e depois acabou, você fala, uau, agora acabou, estou salvo de uma vez, e é isso. Mas o processo de santificação, ele é um processo que vai durar dia após dia. E dentro desse processo de santificação, como eu posso alcançar essa glória que me transforma? Aí a gente entra em uma vida de oração e intimidade com o Senhor. Quando a gente tem uma vida de oração e intimidade com o Senhor, dia após dia, de forma constante, a gente passa de forma constante a sermos transformados pela glória dEle. Porque nós estamos ali diante dEle. Quem já ouviu aquela frase? Você é
os seus 5 amigos que estão em volta de você. Alguma coisa assim. Já ouviram essa frase, certo? Da mesma maneira como você se transforma a pessoa que o seu grupo é, ou seja, as pessoas com quem você tem um relacionamento, quando você tem um relacionamento com o Senhor, você passa a ser como o Senhor é. E a partir do momento que você passa a ser como o Senhor é, você toma a posição daquilo que Ele declarou sobre as nossas vidas lá em Gênesis. Porque vocês foram feitos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eu estou aqui, eu me arrependi, e agora eu estou nesse caminho de santificação, nesse processo de ser liberto todos os dias, ser transformado todos os dias. E à medida que eu vou sendo transformado, eu vou gerando frutos dessa transformação. Então esses são os frutos do arrependimento. Olha só, eu não penso mais como eu pensava antes, eu não tenho mais os desejos que eu tinha antes, eu não falo mais como eu falava antes. E agora eu estou demonstrando os frutos do arrependimento que eu tive. A grande questão é algo que a gente deve se alertar. Se nós não damos frutos de arrependimento, fica um questionamento: será que nós nos arrependemos de verdade? Então nós precisamos parar e nos analisar todos os dias. Calma, olhando lá para trás, da maneira que eu era, será que eu permaneço da mesma forma? Ou será que eu fui transformado? Naquele pecado que eu tinha tanta dificuldade de vencer, será que eu permaneço da mesma forma? Ou eu já consigo vencer com mais facilidade? Porque à medida que você percebe que você vence o pecado com mais facilidade, é à medida que você percebe que você está mais próximo de Deus. E se você não consegue vencer com tanta facilidade, é porque você precisa buscar mais. Senhor, eu preciso vencer isso aqui. Senhor, eu preciso de uma vez acabar com esses desejos, porque esses desejos não são os desejos que o Senhor tem para mim. Esse meu sonho aqui, eu entendi, esse sonho meu aqui não fazia sentido nenhum. Senhor, me dá os seus sonhos. Senhor, o pensamento que eu tinha sobre tal pessoa, misericórdia. Senhor, me ensina a ter o seu pensamento. Senhor, em nome de Jesus, mostra para mim onde é que eu estou errando e onde é que eu preciso melhorar. E essa é a vida de santificação. E a partir do momento em que a gente entra nessa vida de santificação e a gente busca ali uma continualidade, nem sei se essa palavra é continuidade, obrigado. A partir do momento que a gente tem essa constância, melhor, né? Constância. A partir do momento que a gente tem essa constância no Senhor, a gente passa a viver uma vida muito melhor. E a gente começa a olhar para trás e fala: nossa, cara, por que eu fazia aquilo lá, mano? Nem fazia sentido eu me prender tanto àquilo. Não fazia sentido eu me prender tanto àquele pecado. Na época eu achava tão bom, mas hoje eu consigo enxergar: meu Deus, onde é que eu estava, Jesus? E esse é o processo de santificação. E lembre-se, ele vai durar toda a sua vida. Não é que você vai parar de pecar. Uau, me tornei o Superman, agora eu sou o impecável, agora eu sou o inabalável, indestrutível. Pelo contrário, quanto mais você passa pelo processo de santificação, mais Satanás vai te tentar. Mais ele vai estar lá batendo na sua porta falando: ei, estou aqui, hein, estou aqui, hein. Esquece de mim não. E você: esqueça sim, esqueça sim, esqueça sim. Isso é o processo de santificação. E aí eu falei: tá, então eu me arrependi, e agora eu estou nessa busca da santificação. Senhor, existe algo mais? E aí a gente vai para o próximo tópico, que é: o Espírito Santo falou, a partir do momento que você vive uma vida de arrependimento e de santificação, eu passo a olhar para você com prazer. Sexta-feira a gente estava indo no monte lá orar. Cara, muito bom orar no monte, é muito surreal. E eu aconselho, tá? No meio do caminho, a gente estava conversando no carro e o Vitor, ele citou algo muito legal, que é a questão de os sacerdotes, se eu estiver errado você me corrige, tá? Para eu não falar heresia aqui em cima. Os sacerdotes, quando eles entravam no Santíssimo Lugar,
eles precisavam antes se marcar com o sangue do animal que ele estava sacrificando. É isso, né, Vitor? Esse processo, tá. Então, ele precisava se marcar com o sangue do animal. Por quê? O sangue do animal morto seria como um incenso diante da presença de Deus. Ele precisava estar cheirando como morto para estar na presença de Deus. Porque se ele não cheirasse como morto, era fulminado. E aí a gente entende o porquê que quando qualquer outro que não fosse um sumo sacerdote entrasse ali no Santíssimo Lugar, ele morria na mesma hora. Porque existia um processo, existia ali uma forma correta de alcançar a presença do Senhor e de estar e permanecer na presença do Senhor. E aí ele comentando, ele trouxe isso para Jesus. Cara, para que a gente se achegue à presença do Senhor, Deus Pai, no Santíssimo Lugar, a gente precisa cheirar a Cristo. Porque um sinal, se você cheira como Cristo, significa que a sua carne não cheira mais. Ou seja, você está completamente morto. Se você cheira a Cristo, significa que você está completamente livre de si e agora você vive a Cristo. E aí a gente vai para Gálatas 2:20, onde Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a nossa meta de vida. Não viver mais nós, não viver a nossa vontade, mas viver a vontade de Cristo. Porque a partir do momento que a gente começa a viver essa vida, a gente começa a se parecer mais com Jesus. Quando a gente se achega diante de Deus, Deus ele não enxerga mais o nosso pecado, ele enxerga o próprio Cristo em nós. E quando ele enxerga Cristo em nós, e nós estamos na presença dele, então o Deus Pai, grandiosíssimo, maravilhoso Deus, ele olha para nós e fala: uau, esse aí é o meu filho amado, em quem eu encontro prazer. E como é lindo a gente estar diante da presença de Deus e ter a oportunidade de ouvir do Senhor: este é o meu filho em quem eu encontro prazer. Quão prazeroso é saber que Deus encontra prazer na gente. Quão prazeroso é saber que Deus ele pode olhar para a gente e falar: uau, é isso aí, você é o meu filho amado. Eu tenho tanto prazer na sua vida, porque você deixou de olhar para si mesmo, você deixou de olhar para suas próprias vontades e agora você vive a mim. É como se Deus estivesse olhando para a gente e falando: finalmente, você chegou onde eu queria que você chegasse. Finalmente, você alcançou o lugar que eu queria que você alcançasse. E aí quando a gente tem esse prazer de entrar na presença de Deus, e Deus ele tem prazer em receber a gente, tudo se torna mais fácil. Então a minha adoração ela flui de uma forma mais fácil, a minha oração ela flui de uma forma mais fácil, o Espírito Santo se manifesta de uma forma mais fácil, porque agora quando eu estou na minha escola e eu vou pregar, não sou eu mais quem prego, mas Cristo prega através de mim. Quando eu estou na minha faculdade, que eu oro por alguém, eu oro por cura. Quando eu estou no trabalho, eu oro por alguém, não sou mais eu, mas é Cristo através de mim. Então tudo aquilo que eu fazia não cabe mais, não tem mais espaço. E à medida em que eu conheço mais de Cristo, eu desejo mais de Cristo. À medida que eu me aproximo mais da presença dEle, eu falo: cara, eu quero mais. E aí a gente se torna insatisfeito na presença do Senhor. E aí você fala: como assim insatisfeito? Mas eu busquei a presença do Senhor, eu disse: eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero ser saciado. E a ideia é: se satisfaça, mas se esvazie para se tornar insatisfeito e alcançar mais. Se satisfaça na presença do Senhor. Cara, você vai vir para o culto, se satisfaça na presença do Senhor. Mas a gente tem o segundo culto depois daqui. Então nesse pequeno período que tem ali de 15 minutos, se esvazie novamente para no segundo culto falar: Senhor, eu estou inteiramente de novo, pronto para receber mais do Senhor. Eu estou inteiramente aqui, entregue ao Senhor, porque eu sei que existe mais.
e de glória em glória eu sou transformado. E nada mais faz sentido. Para os meninos, a hora que aquela menina dá aquela olhada, você fala, misericórdia, Deus me livre, Deus me free. Só não pode fazer o sinal da cruz, tá, gente? Isso aí é da outra galera. Para as meninas, a partir de um momento que o menino ele chega em você e tenta dar uma ideia, você fala, sai de retro, Satanás. Porque você entende que aquilo não tem mais sentido. Você fala, cara, não, eu estou olhando tanto para Cristo, que não importa mais. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo. Uma vez eu ouvi uma frase, mais vale uma pessoa feia, cheia do Espírito Santo, do que alguém lindo, vazio, que não se deixa ser transformado. E aí nessas horas que eu ouvi essa frase, eu falei, Senhor, eu quero ser feio. Não que eu seja maravilhoso, né? Mas enfim, não vem ao caso. Não vem ao caso. Nossa, eu me achei muito agora, né? Foi mal, gente, desculpa. Não era nessa intenção. Mas enfim, você passa a entender que a única coisa que faz sentido para você agora é, Senhor, eu quero mais e mais. O Vitor está rindo até agora. Para, Vitor, que senão eu me desconcentro. Eu quero mais e mais da sua presença, mais e mais da sua presença. E aí a gente passa a orar, Espírito Santo, Senhor, olha para mim, encontra prazer em mim. Porque à medida que eu oro para que o Senhor encontre prazer em mim, eu estou dizendo inconscientemente, eu quero ser transformado. Eu não quero mais ficar igual, eu não quero permanecer igual. E aí sim, em algum momento você acaba tropeçando no pecado de novo, você já tem o Espírito Santo para te virar de novo e falar, vem e tenta de novo. E é isso. Vamos tentar de novo, Porque se em algum momento você cai, Satanás já lança na sua mente, ó, nem compensa você ir para a igreja hoje. Você é louco, nem compensa. Nem compensa você ir para a igreja hoje porque, ó o que você acabou de fazer. Mas o que o Espírito Santo fala é, tudo bem, você errou, vem que eu vou te transformar. Eu vou te limpar, eu tenho mais para você, mais de mim. Se Deus é infinito, por que a gente pensa tanto que Ele é limitado no que Ele pode dar? Não faz sentido. Da mesma maneira que Ele é infinito, o que Ele tem para dar é infinito, é inacabável, e é por isso que Ele chama a gente para uma vida eterna. Porque se fosse findável, Ele chamava a gente para uma vida, a vida aqui na terra acabou, e é isso. Mas não, é vida eterna. E o meu foco é vida eterna. Então, Espírito Santo, leva-me. E aí a gente cantou aqui, leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Ô Gui, coloca de novo aí o versículo 21. De Lucas 3, foi mal, esqueci. TDAH é osso. Vamos para essa parte aqui, ó. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Foca nisso. Enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu. Então aí você me pergunta, cara, de que forma eu posso fazer para que o céu se abra diante de mim? Ora. O que eu posso fazer para que Deus reconheça prazer em mim? Ora. O que eu preciso fazer para que eu possa ser transformado a cada dia? Ora. O que eu preciso fazer para que, quando tem um amigo meu lá na escola que ele está passando por algo difícil, eu não sei o que fazer, qual é o passo que eu dou? Ora. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E aí a gente passa para o próximo versículo, passa para o 23. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então, quando a gente tem uma vida de oração, o Espírito Santo desce sobre a gente. Quando a gente tem uma vida constante de oração, e eu não estou falando de oração de domingo em domingo, oração diária. Toda vez que eu estou ali orando, o Espírito Santo desce sobre mim de forma
Não corpórea, no caso. Imagina uma pomba desce na sua casa do nada. Mas Ele desce sobre nós. E aí, quando o Espírito Santo desce sobre nós, Ele causa toda aquela transformação. Isso aqui que eu estou fazendo é um resumo da palavra, tá? Então, a gente orou. E ler a Bíblia, importante. A gente orou, leu a Bíblia, fez ali o devocional com o Senhor. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre nós. O Espírito Santo mudou quem nós somos. E aí, com o céu aberto, a gente ouve uma voz. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. E aí, enquanto eu estava orando na quinta-feira, o Espírito Santo me levou a pedir: Senhor, encontra prazer na minha adoração. Senhor, encontra prazer enquanto eu estiver orando. Senhor, encontra prazer em mim enquanto eu estiver lendo a sua palavra. Encontra prazer em mim enquanto eu estiver no meu trabalho. Encontra prazer em mim enquanto eu estiver numa roda de amigos. Encontra prazer em mim. Porque o reconhecimento terreno não vale mais. Então, se eu estou no meu trabalho, eu não estou mais me importando se as pessoas, o que elas vão pensar de mim. Se elas vão olhar para mim e falar assim: meu, o Guto é um cara da hora. O Guto é um cara assim, sensacional, gente finíssima. Eu não me importo. Porque o reconhecimento que eu quero agora é do céu. Reconhecimento do céu que eu quero. Reconhecimento do céu que eu busco. Se eu tiver que falar uma verdade para alguém que estiver em pecado, eu vou falar. Se a pessoa vai gostar ou não, cara, a gente tenta ajudar, né? Eu já tomei tanto tapa já, Mateus que o diga. Mas é isso que muda. E aí a gente passa: Senhor, encontra prazer em mim. Encontra prazer em mim. Vou chamar a banda. Vou chamar não, tô chamando já, tá? Pode vir. E eu quero te motivar a fazer essa oração comigo. Eu quero te motivar a dizer: Espírito Santo, encontra prazer em mim. Que o Senhor possa olhar para mim e não enxergar mais a mim. Senhor, eu sei que o meu pecado tem me dominado. Eu sei que eu tenho tido muitos desejos que não vêm do Senhor, mas eu me arrependo e eu oro: Senhor, encontra prazer em mim. Que o Senhor possa me transformar de tal modo que o Senhor vai todos os dias olhar para mim e dizer: esse é o meu filho amado. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu peço para que você feche seus olhos. Se coloque de pé. A presença